Hoje eu vou trazer aqui para vocês uma decisão da SDI 2 do TST, em que uma funcionária ela foi demitida por justa causa, ela entrou com a reclamação trabalhista, ela reverteu a justa causa na primeira instância, mas na segunda instância a justa causa foi mantida. E ela ingressou com uma ação rescisória. E aí eu vou trazer aqui o caso para vocês. Vem aqui comigo. Áudio com RH não é prova nova. TST mantém justa causa por abandono de emprego. Olha só, o caso foi o seguinte. Ela foi demitida por justa causa por abandono de emprego. E na reclamação trabalhista, ela alegou que teria seguido aí orientações do Recursos Humanos após a alta do INSS. E ela foi demitida por justa causa por abandono, pediu a reintegração, afirmando que foi induzida. Na primeira instância ela ganhou e na segunda ela perdeu a reclamação trabalhista. A sentença foi julgada improcedente, confirmando a justa causa por abandono. E ela apresentou uma ação rescisória. E na ação rescisória, ela juntou um áudio como prova nova. Nas suas argumentações, a trabalhadora disse o quê? Disse o seguinte, que ela seguiu a orientação do RH, que era para permanecer na sua residência, alegou que foi aí enganada pela empresa, tá? E sustentou que nunca teve a intenção de abandonar o emprego. E por isso apresentou a gravação como prova de má-fé patronal. E no áudio, segundo o que consta na reclamação trabalhista, falava que ela tinha que ficar em casa e que ela não precisava voltar, etc e tal. Pois bem, a empresa alegou o quê? Que a trabalhadora não comunicou o retorno após a alta do INSS, que enviou diversos telegramas cobrando a sua reapresentação e ela ficou ausente por 3 meses e isso configurou o quê? O abandono de emprego. O TRT da segunda região ele reformou a reintegração e confirmou a justa causa, tá? E aí a trabalhadora apresentou a sua ação rescisória e apresentou prova nova, tá? Porém, gente, eu já expliquei aqui para vocês, tá? Quando eu conversei com vocês, fiz os comentários da súmula 9, eu expliquei para vocês que prova nova qual que é? É aquela que ou a parte não sabe que existia ou estava impossibilitada de ter acesso. Aquela prova cronologicamente velha, né? Então, na época do processo a prova existia, mas a parte, tanto reclamante quanto reclamada, ou ela ignorava a sua existência ou ela estava impossibilitada de ter acesso. E aí você pode o quê? Apresentar na segunda instância, que seria o quê? Apresentação de documento na fase recursal, tá bom? Deixa eu voltar aqui, né? E aí eu explico aqui, ó, de forma bem resumida. Prova nova só vale se era desconhecida ou inacessível na época. E o áudio, que já estava em posse da trabalhadora, da reclamante, desde 2019. Então ela poderia sim ter utilizado este áudio original aonde? Na ação, lá na reclamação trabalhista, para tentar comprovar o que ela estava alegando aonde? Na ação rescisória. A SDI 2, ela manteve aí a justa causa por decisão unânime, tá bom? Eu vou trazer aqui para vocês um trechinho do acórdão, tá? Em que a SDI 2 explica o que é prova nova, tá bom? Vejam só, nós temos aqui a súmula 402 do TST, que ela tem a seguinte redação. Sob a vigência do CPC de 2015, artigo 966, inciso 7 do CPC, para efeito de ação rescisória, considera-se prova nova a cronologicamente velha, já existente ao tempo do trânsito em julgado da rescisão rescindenda, mas ignorada pelo interessado ou de impossível utilização à época no processo. Isso aqui é o inciso 1 da súmula 402. E aí vem aqui no acórdão, que eu vou deixar no link para vocês desse vídeo, tá? Na descrição do vídeo tá o link para vocês. A doutrina explicita que prova nova é aquela já existente, mas ignorada pela parte. E, por ignorá-la, não pôde fazer uso dela.
Não pode fazer uso significa que o motivo da impossibilidade de fazer uso da prova velha deve ter sido estranho à vontade da parte, ou seja, ter ocorrido sem culpa sua, porque lhe fora furtado ou porque estava em lugar inacessível, ou porque não se pôde encontrar a terceiro que aguardava, ou ainda relacionar-se a caso fortuito ou força maior. Deve também a prova recair sobre o fato alegado e ser capaz por si só de assegurar ao autor da ação rescisória um pronunciamento mais favorável que o obtido pela decisão rescindenda. Então aqui, o que o acórdão disse nesse trecho? Olha, a prova nova é aquela que já existia, mas você que quer utilizá-la não teve acesso por algum motivo. Ou era ignorada, ou você não tinha como conseguir acesso, porque estava em posse de terceiro, esse terceiro você não encontrou, e aí você foi encontrar só depois. Então, na época que você precisava utilizar a prova, aquele terceiro sumiu, a prova estava com ele, você não encontrou, mas você tentou buscar meios de obter a utilização dessa prova e não conseguiu. E aí passou aí o trânsito em julgado, você foi lá e conseguiu obter essa prova. Então, prova nova é esse o conceito, tá? Aquela que já existia, mas foi ignorada por você, pela parte, ou você não pôde fazer uso dela. Então, neste caso aqui, que eu trouxe para vocês, o áudio que ela tentou utilizar na ação rescisória já existia lá atrás, lá em 2019, já estava na posse dela, mas ela não quis utilizar. Tá? Ou porque esqueceu de entregar para o advogado, ou porque realmente não quis utilizar, achou que não ia fazer falta, achou que não ia servir de nada, enfim, algum motivo a reclamante não utilizou esse áudio na reclamação trabalhista, que era o momento oportuno, tá bom? E lembrem-se que o abandono de emprego, depois da alta médica, o reclamante ele tem o quê? Não é que ele tem até 30 dias para retornar, ele tem que retornar após a alta médica. Se ele permanecer 30 dias após a alta médica sem se apresentar na empresa, isso pode se caracterizar o quê? Abandono de emprego. Eu já fiz vídeo aqui no canal explicando o abandono de emprego, eu fiz live, eu expliquei aí como se comprova o abandono de emprego, tanto para o empregado quanto para o empregador, né? O empregador fez o quê? Neste caso aqui ele mandou diversos telegramas pedindo para ela representar o serviço, ela alega que não, que foi orientação da empresa ficar em casa para depois retornar. Então, assim, veja que existem aí divergências, né? Pontos muito controvertidos da alegação da reclamante, tá bom? Então, vou deixar para vocês aqui na descrição do vídeo o link do acórdão junto com o número do processo. Acessem para vocês poderem aí estudar um pouquinho mais essa questão da justa causa por abandono de emprego, que é muito importante, que é corriqueira, né? A gente sabe que às vezes o funcionário não retorna realmente para a empresa e daí acaba ocorrendo aí o abandono de emprego. Mas antes disso, eu queria trazer para vocês aqui o meu checklist de preparação para audiência trabalhista, tá bom? Aqui é um guia completo para você aí garantir que você esteja totalmente preparado para a sua audiência trabalhista. Então aqui eu coloco o checklist: revisão da petição, estudo documental, conferência dos pedidos, análise probatória, o que você precisa examinar, as provas que já foram produzidas, sejam documentais, testemunhas, preparação das testemunhas, orientações essenciais aí para vocês poderem conversar com as testemunhas, documentação necessária, como organizar os documentos, separar cronologicamente, organização temática, cópias organizadas, tá bom? Elaboração de estratégia, definição da principal tese, antecipação de questionamentos, tá certo? Então aqui eu trago todos os elementos que vocês precisam aí ter para poder fazer uma boa audiência, para vocês estarem preparados, tá bom? É um checklist, tá? O link, acesso gratuito, tá aqui. Vocês podem clicar nele e fazer o download de forma gratuita, tá certo? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu volto com mais notícias sobre o mundo trabalhista. Um forte abraço e até mais.